Primavera chegou, solzão na cara, tempo bom, e nesse vídeo eu vou falar aqui pra vocês algumas dificuldades, alguns empecilhos e uns gastos ocultos que normalmente a gente não vê, só descobre depois que tá trabalhando com delivery. Então, enquanto eu vou trabalhando aqui nessa manhã, eu vou ir trocando essa ideia aqui com vocês. Bora lá! Como o delivery é um serviço sazonal, você faz dinheiro mais rápido, uma quantidade maior de dinheiro no outono, inverno, enquanto ainda tá dias mais nublados, chuva, frio, diminui drasticamente na época da primavera, verão. Agora nós estamos no início da primavera, a gente já está sentindo bastante essa dificuldade, principalmente no valor das ordens e na quantidade. Então tá caindo menos ordens e os valores são menores. Então tá acontecendo ordem de 5 km, 5 euros. E às vezes você anda mais quilômetros por menos euros. Já peguei ordem aí que eu fui tentar fazer um dinheiro mais rápido, mas estava dando 10 euros, 11 quilômetros. Então acaba que você acaba demorando mais para fazer essas ordens e acaba fazendo menos dinheiro, consequentemente. Então essa é uma primeira dificuldade que todo mundo aqui vai enfrentar quando trabalha de delivery. Tem que estar preparado para isso. Às vezes a pessoa não se preparou, ou a pessoa começou a trabalhar na primavera, no verão, e aí já tem um custo alto também, né? Vou falar agora também dos custos do delivery. Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que é um trampo sazonal. Ele é de estações. Você tem que estar disposto a saber também jogar com essas estações. Vou coletar uma dupla aqui de 6,60. Então você pode ver, já estamos com mais dificuldade. Uma dupla de 6,60. E isso em outras épocas do ano já não ia ocorrer. E junto já com a primavera, com o sol, com o valor das ordens e a quantidade de ordens que diminui, outra coisa que acontece é a espera nos restaurantes. Então, como tá sol, a galera começa a sair mais pra rua, começa a comer fora. Então você chega aqui, nesse exemplo que eu cheguei aqui pra coletar um café da manhã, não tá pronto porque tem clientes dentro do restaurante, então estão fazendo a comida dos clientes, eles têm prioridade pra depois fazer do delivery. Diferentemente no inverno, todo mundo em casa, você só passa e coleta, paga mais e é mais rápido. Então isso aí já vai dificultando um pouco o seu serviço. Coletar a ordem ali. Mas então, Henrique, quer dizer que chegou na primavera e verão, não faz mais dinheiro de delivery, fica muito ruim? Não, dá pra fazer dinheiro, só que aumenta a dificuldade. Você tem que ficar mais horas na rua, você tem que percorrer maiores distâncias. Ó, exemplo agora, eu tô fazendo aqui uma dupla, o mínimo da corrida é 2,90 e eu tô indo aqui fazer uma dupla de 6,20. Não é tão perto, vou andar uns 7 km daqui pra fazer essa ordem toda, ó, completa. Contando o meu deslocamento até o primeiro restaurante, agora o meu deslocamento para o segundo restaurante e depois o deslocamento até o cliente. Vai dar uns 7 km. Então você já vê que começa uma dificuldade maior. E aí você tem que calcular quanto você está fazendo na hora. Hoje, diferentemente quando eu morei aqui em 2019, o salário mínimo na época, eu acho que era em torno de 10, 11 euros. Hoje o salário mínimo já está 14,20, se não me engano. Então, aí você tem que fazer as contas. Quantas horas você vai ficar na rua para fazer 150 euros, por exemplo? 10, 11 horas agora na primavera verão, sendo que o salário mínimo tá pagando 14, para você não precisar trabalhar exposto ao trânsito. E esse é outro assunto também, o trânsito é uma coisa estressante, perigosa, você tá sujeito a sofrer um acidente. Deus me livre, mas quanto a gente menos espera, é a hora que acontece o acidente. Então tem que começar a prestar atenção nesses detalhes. Então quer dizer que não compensa trabalhar na primavera verão? Não compensa. Se você tem disposição, vão ter dias bons, dias ruins, vão ter dias muito ruins, dias que a galera fica parada no centro da cidade esperando ordem. Mas se você tiver disposição, trabalhar nos horários certos e mais horas por dia, você consegue. Nem tudo também é ruim. Tem um lado bom, o clima. É muito melhor você trabalhar aqui em dias de sol, ensolarados, do que trabalhar abaixo de chuva. Demora mais para fazer dinheiro? Demora, mas o serviço fica mais gostoso, a paisagem fica mais bonita, você se sente melhor. Então tem esse ponto negativo e o ponto positivo. Eu perdi minha chave e eu encontrei a chave. Ai, glória a Deus, Senhor. Eu tinha perdido a chave do meu cadeado e agora eu encontrei, ó, caída na frente do primeiro restaurante que eu coletei. Graças a Deus. Com certeza tem dias que na primavera vou acabar fazendo mais dinheiro como no inverno. Vai ter dias muito bons na primavera, mas não é a regra em geral. Na maioria dos dias os hábitos das pessoas mudam, mas não é uma regra geral. Na maioria dos dias os hábitos das pessoas mudam, porque entregar comida é muito hábito da sociedade, que está acontecendo na sociedade, do que sorte. Sorte também influencia, mas com certeza. Pode ser que até hoje, nesse dia que eu estou gravando um vídeo, eu consiga fazer uma boa quantidade de dinheiro nessa manhã. Isso a gente compara mais no final do vídeo. Dias de sorte, como eu acabei de falar, que eu acabei de coletar aqui nessa padaria aqui, e é uma ordem de 4 euros, relativamente perto até, e que teve 3 euros de gorjeta. Então tem dias que vocês vão ter sorte, e na manhã vai dar pra fazer dinheiro. Mas vamos falar em regra, em geral, quantidade de dias
/estações do ano. Assim, as pessoas mais simpáticas dão as melhores gorjetas. Outro ponto que é muito importante também, que é manutenção e gastos. Quando você usa algo todos os dias, por muitas horas do dia, ela desgasta, né? Quebra. Então, você também tem um custo de manutenção da sua bicicleta ou da sua moto. Vamos começar pela bicicleta. Vou dar um exemplo. Se tudo ocorrer bem, nada quebrar, você vai gastar ali uns 25 euros por mês para fazer a troca das pastilhas de freio. Mas, como você está em cima da bicicleta o tempo todo, rodando várias horas no dia, com certeza sempre acontece alguma coisa. Um cabo de energia, um pneu que fura, um farol queimado, um breque. Tem diversas coisas, componentes na bicicleta elétrica que pode estragar. Então você também acaba tendo esse gasto a mais por manutenção. Eu costumo dizer, tipo assim, num mês que nada aconteceu, você vai gastar uns 50 euros, uns 25 da pastilha e 25 de algo mais que possa ter ocorrido com a sua bicicleta, que é bom você já arrumar antes de quebrar, né? Mas, como eu te digo, as bicicletas são elétricas e consomem a bateria. E essas baterias que nós utilizamos aqui, elas têm uma vida útil. Você usa todo dia, carrega todo dia, então acaba, vamos pôr, a cada 6 meses, 1 ano, você vai ter que comprar uma bateria nova. Você vai ter que ter esse custo. Por exemplo, se for uma bateria grande, igual a minha aqui, de 45 amperes, você vai gastar aí uns 500, 600 euros. Por que eu digo isso? Porque a bateria, depois de um certo tempo, ela vai perdendo força. Então, ela vai ficando mais fraca, vai durando menos horas na rua. Você precisa trabalhar grandes horas. É inevitável você ter que estar sempre atualizando suas baterias. E também elas dão problema. Vira e mexe, quando começa a usar muito, depois de uns meses, elas dão problema. Tem que trocar algum dispositivo da bateria, custa 80 euros normalmente. Então, tem essas manutenções. E também pneu furado. É inevitável você que trabalha todo dia na rua, o seu pneu furar. Quando seu pneu fura, ou você tem que ter tudo pronto para trocar, todas as ferramentas, né? Para trocar você mesmo, ou você tem que chamar um resgate. O resgate, vamos pôr aí, custa uns 25 euros, mas o tempo que você ficou parado. E outro detalhe, quando a gente fala de manutenção de bicicleta, às vezes, vou dar exemplos meus, já tive problema no motor, já tive problema na bateria, 2 vezes problema no motor, porque trabalhando muito tempo aí, o motor a cada 6 meses, 7 meses, você vai ter que dar uma manutenção no seu motor. E quando dá esse problema? Você fica dias sem trabalhar, às vezes você fica um dia inteiro, 2 dias sem trabalhar. E aí, se você já folgou nessa semana, por exemplo, se você folgou na quarta e aconteceu um problema na quinta, você não trabalhou, então é um dia de serviço que você perdeu, mais os gastos que você vai ter para arrumar a bicicleta. Então são esses detalhes que estão meio ocultos quando você começa a trabalhar de delivery, se você não tiver pensado em tudo isso, que vai dificultando e vai tirando seu dinheiro. E no final você tem que fazer as contas para ver quanto sobrou limpo no final do mês. Não adianta você fazer 1.000 euros na semana, mas ter gastos com a bicicleta aí, 300, 400 euros no mês. E os seus 3.000 euros limpos acabaram virando 2.500, 2.600. Então tem todos esses detalhes. Thank you so much. Thank you. Hello, Deliveroo, I arrived. What, the code, please? 36. 36, perfect, thank you, the chips as well. Outro fator importante, se você vai trabalhar de delivery, vai trabalhar fixo mesmo, são equipamentos. Como eu digo equipamentos, desde balaclava, segunda pele, roupa térmica, e jaqueta impermeável, waterproof. Vamos falar das segunda peles, então você precisa de uma segunda pele para a perna, uma segunda pele para o peito, uma botina, waterproof, uma bota boa que não entre água, porque se molhar seu pé você não consegue continuar trabalhando, ainda mais nos dias frios. Então tudo isso são gastos e não você não pode comprar coisas simples assim, mais barato, porque não funciona. Então você tem que acabar investindo, comprar produtos bons, tem um preço, uma jaqueta boa, uns 60, 70 euros assim, uma calça boa, uns 40 euros. E tudo isso você usa diariamente, então ela vai desgastando, a calça rasga. Essas calças impermeáveis, elas são fáceis de rasgar, então com o tempo elas vão rasgando, você tem que comprar outra, botina, gasta, as meias também. E não é só uma, às vezes você precisa ter de 2 a 3 trocas de roupa, porque se você começa a trabalhar num dia bom, de chuva forte, a roupa não vai segurar para sempre, entendeu? A chuva. As roupas, mesmo elas sendo de muita boa qualidade, elas seguram ali umas 5, 6 horas, depois você começa a ficar molhado. A água tem um peso, ela começa a pesar em cima das roupas. E aí você tem que ir em casa, trocar de roupa. E é sempre bom você já ter uma troca de roupa para conseguir trabalhar. Porque o dia que chove forte é dia de fazer dinheiro. Então se você não trabalhar 6 horas, você vai estar perdendo o seu ritmo. Então tem todos
esses custos também, que muitas vezes eles ficam invisíveis, né? A gente não só descobre quando tá trabalhando na pele. Então tem todos esses custos de equipamento também. Existem esses gastos ocultos, né? Podemos dizer assim, ou até invisíveis, que muita gente não pensa, né? Vai ter que gastar com isso quando vai começar a trabalhar de delivery. Então é por isso que quando você quer iniciar um delivery, você tem que pensar bem. Você vai permanecer, qual a estação do ano você vai começar, porque se você for começar no inverno, que é onde realmente dá dinheiro, você vai ter que estar muito bem equipado, tem que comprar muito desses equipamentos que eu citei, porque o frio é forte, a chuva é intensa todo dia, e se você não estiver bem protegido, você não consegue trabalhar, não consegue ficar muitas horas na rua. Vou falar agora aqui de outra dificuldade também, que podemos dizer que é uma fragilidade. Entregando aqui uma ordenzinha no hospital, ó, esperando, isso atrasa um pouco o lado. Hello? What the code? 54. Here. E outra coisa também que eu gosto de falar é sobre a exaustão. Por quê? Você vai chegar, você vai começar a trabalhar, você fala, eu vou fazer 1.500 na semana, 1.700, 6.000 euros no mês, vou arrebentar de trabalhar. E sim, isso é uma verdade, é possível, mas o seu corpo cansa, sua mente cansa, isso por experiência própria. Trabalhei 2 temporadas aqui, indo e voltando, com amigos também que eu converso. É muito difícil você conseguir manter uma regularidade por muito tempo. Essa regularidade de 1.500 na semana, por exemplo, porque é cansativo, você tem que trabalhar todo dia, não consegue folgar, tem que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. E isso no longo prazo, a hora que passa 1, 2, 3 semanas, o seu corpo entra em exaustão, a sua mente entra em exaustão. Então acaba ficando cansativo, você não consegue manter esse ritmo. E por isso também, em outros vídeos nossos aqui no canal, que a gente mostra o nosso equilíbrio. Eu e a Tainara, o quanto que a gente conseguiu fazer por semana e ter uma vida um pouco mais equilibrada. E outra coisa também, como eu digo, que o delivery te consome, porque se você quer fazer dinheiro, você tem que trabalhar muitas horas na rua e você tem que trabalhar nos horários de pico. Então você tem que trabalhar no almoço, com certeza, e tem que trabalhar na janta, que é o melhor horário. Então isso acaba que você tá trabalhando repartido, né? Ou você tem que sair na hora do almoço ali e tocar o dia inteiro até a noite, por exemplo, sair umas 11 horas da manhã e tocar até umas 10h30, 11 horas da noite, pra você pegar os 2 horários de pico, ou você tem que fazer algo repartido, trabalhar um período da manhã, descansa e volta à noite. Então o seu dia fica sempre repartido e você fica vivendo em torno do delivery. E claro, no final de semana, se você quer realmente fazer dinheiro nas melhores horas, tem que trabalhar todo o final de semana. Então sexta, sábado e domingo à noite você vai estar trabalhando, e muitas vezes durante o dia. Então acaba consumindo o seu dia e a sua rotina acaba sendo preparada e adequada para o delivery. Claro, isso eu tô falando do meu exemplo da Tainara, sempre usando o nosso como exemplo, mas também diversos amigos, que você acaba que você não tem o seu final de semana, você não consegue confraternizar com seus amigos, é difícil você ter um encontro, porque pra você sair num sábado à noite, você vai estar abrindo mão do melhor dia à noite para trabalhar. Se você quer sair numa sexta à noite, você vai perder também o melhor pico do horário, entre as 7 e as 9 da noite, 9h30 da noite. Ou você tem que chegar na sua casa, tomar banho, trocar, para poder sair umas 10h30 da noite, entendeu? Então isso acaba que consome muito da sua vida fica muito atrelada ao delivery, porque se você quer fazer 1.000, 1.200, 1.300 euros na semana, você tem que ter essa rotina. Claro, você pode querer adaptar a sua rotina, falar, Henrique, não vou trabalhar das 10 da manhã às 6 da tarde, mas aí entra outro ponto, será que você vai estar fazendo ganhos significativos? Mas disso eu vou falar mais pra frente do vídeo. Então, pegando aquela linha de pensamento que eu estava falando, o delivery, ele ocupa muito do seu tempo, acaba consumindo um pouco da sua vida social. É um sentimento que eu e minha esposa temos também, porque você tá sempre lá, trabalhando no almoço, trabalhando na janta, trabalhando sexta, sábado, domingo, que são os horários que você faz dinheiro mais rápido, né? Você faz mais quantidade de dinheiro em menos tempo, então acaba que você acaba sacrificando a sua vida social. Eu e a minha esposa sentimos muito isso. Então é diferente quando a pessoa, por exemplo, tem um serviço, entra das 9 da manhã às 5 da tarde. Ela ainda tem todo o período da noite para aproveitar, né? Muitas vezes tem as folgas fixas, determinadas. No delivery acaba que não. Você acaba tendo que trabalhar no horário do almoço, tendo que trabalhar no horário da janta, você fica com o horário da tarde ali livre se você for descansar um pouco, mas se você tá cansado, você vai acabar descansando. Então se você abrir mão de trabalhar no final de semana, você vai abrir mão de grande parte dos seus ganhos, porque os seus ganhos estão no final de semana. O dinheiro rápido e grande tá no final de semana. Então acaba que o delivery você sacrifica um pouco da sua vida social. Claro, cada um sabe o preço que quer pagar para atingir os seus objetivos, né? Sendo financeiro, pessoal, mas na minha vivência, nessa pegada de trabalhar de delivery desde que chegamos aqui da Irlanda,
e não tivemos um final de semana livre. Pode ter certeza disso. Muitas vezes nossos amigos estão saindo, estão comemorando, estão festejando e a gente não pode ir. E muitas das vezes a gente nem recebe os convites porque as pessoas sabem que a gente já está trabalhando. Então fala, eles estão trabalhando, não vale a pena convidar, né? E agora, só mudando um pouco de assunto, eu tô a fim de fazer uns vídeos mais exploratórios, mais pelos parques de Dublin, por todos os parques de Dublin, por exemplo. E eu quero saber se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo. Se tiver interesse nesse tipo de vídeo, deixa aí no comentário que eu vou programar e vou fazer um vídeo aí explorando a cidade de Dublin, explorando alguns parques, pra mostrar aí pro pessoal. Thank you, have a nice day. E outra coisa que eu quero falar também é da fragilidade. Por que quando eu digo fragilidade? Porque, vamos pôr, 80% das pessoas que trabalham com delivery, ela tem que alugar uma conta. Quando você aluga algo de alguém, você tá exposto a mudanças, né? Se essa pessoa não quiser mais te alugar a conta de uma hora pra outra, te avisar ali, na próxima semana não vai poder mais alugar pra você. Você perdeu sua fonte de renda. Pode existir golpes também. Você pode trabalhar uma semana na conta da pessoa, a pessoa ser uma pessoa mau caráter e te roubar, entendeu? E não te passar esse dinheiro. Isso acontece. Vira e mexe, a gente vê alguns casos disso acontecendo. Então, às vezes, você tá estruturando sua vida, ou o seu serviço, ou a sua saúde financeira, o seu dinheiro tá vindo de algo que é muito frágil, né? Muito instável. E outro ponto também, que é importante falar, é a verificação das contas, principalmente na Deliveroo. Agora a Deliveroo começa a fazer mais verificações durante o dia, chega agora no verão. Para quem já acompanha e sabe como funciona, sabe que tinha uma verificação à distância que as pessoas conseguiam fazer, agora não tá mais funcionando. Então a pessoa que trabalha com a conta alugada, o locatário tem que estar morando aqui em Dublin, ele tem que estar indo sempre na casa do dono da conta, fazendo a verificação, às vezes no serviço, às vezes pede verificação 2, 3 vezes ao dia, a pessoa não consegue trabalhar. Então tem tudo isso que é muito frágil, principalmente se está alugando a conta de uma pessoa que ela pode querer isso de volta, ou como pode ter isso de verificação, pode ter uma atualização do aplicativo e você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais verificar, e de uma hora para outra você para de ganhar dinheiro, sua fonte de renda zera e as contas não param, né? Seu aluguel não para de chegar, suas contas não param de chegar, então também tem esse ponto da fragilidade. Então acaba tendo essa fragilidade que você está estruturando a sua vida financeira e seus ganhos no nome de outra pessoa, se você estiver alugando conta. E também tem a questão da verificação, que é uma coisa que muda constantemente, então é um pouco complicado isso. E eu já passei por umas situações apertadas. Ano passado no verão deu uma dificuldade grande para fazer a verificação, então a gente não estava conseguindo verificar, teve umas semanas e praticamente não trabalhamos. Tem a Uber normalmente não pede tanta verificação. Eu e a Tainara já mantivemos uma conta Uber por um período por conta disso, por conta de imprevistos. Então era uma conta que a Tainara não gostava muito de trabalhar com a Uber, mas ela utilizava ali para pagar o aluguel da conta, para fazer um trocado a mais, mas o grande objetivo era sempre ter uma segunda opção. Caso acontecesse alguma coisa com a Deliveroo, a gente tinha uma segunda opção. Então a galera que trabalha aí tá sempre trabalhando com 2 contas, pelo menos 3 contas, para não ser pego desprevenido. Mas o grande ganho, onde a gente faz realmente dinheiro, é na Deliveroo. E a Deliveroo é onde está sempre complicando mais essa história de verificação. E quando eu digo que o Deliveroo ele é sazonal, né, depende muito da estação do ano, é isso, ó. Agora são 10 para as 11 da manhã, eu tô com 20 euros. Comecei a trabalhar às 9. Tem outro vídeo aqui no canal, que eu vou até deixar o card aqui, que é eu trabalhando uma manhã, que era inverno, que essa hora aqui eu já tava com 40, 45, se não me engano eu fiz quase 90 euros em 4 horas de trabalho. Então vou deixar aqui o cardzinho do vídeo para quem quiser assistir ele e ver realmente a diferença de ganhos. E se você tá assistindo o vídeo, vai vir pra Irlanda, já mora na Irlanda e vai precisar de uma hospedagem, de uma conta multimoedas, ou até enviar dinheiro pro Brasil e ganhar 10 euros, aqui na descrição do vídeo tem diversos links das ferramentas e dos aplicativos que a gente costuma utilizar para viver aqui na Europa. Então se você tá precisando de algo, conta multimoeda, reservar hospedagem ou até enviar dinheiro pro Brasil e ganhar 10 euros de bônus, clica ali nos links, vale a pena conferir. Mas então, a pergunta é, trabalhar com delivery compensa? Na minha conclusão e a minha opinião, sim, compensa. Se você é uma pessoa que está disposta a trabalhar 60, 70 horas na semana, no mínimo ali umas 55, porque aí o seu retorno financeiro vale a pena, os seus gastos, os seus investimentos em bicicleta, em roupa, em equipamento, em tempo de rua, em sacrifício de vida social. Então, se você é uma pessoa que vai chegar e vai trabalhar ali 60, 70 horas na semana e vai fazer um belo dinheiro, sim, compensa. Mas se você é uma pessoa que quer ter uma vida um pouco mais equilibrada, tá pensando em trabalhar ali umas 40 horas na semana, aí na minha opinião, Henrique, não compensa, porque você acaba tendo gastos muito grandes, estresse muito grande também, trabalhando no trânsito, na rua, na chuva, sujeito a sofrer um acidente, então acho que acaba não compensando, ainda mais se você tiver que pagar aluguel de conta e vai trabalhar 40 horas na semana, um dia do seu trabalho vai ser só para pagar esse aluguel da conta. Então na minha conclusão se é para trabalhar
trabalhar muito, sim, compensa você entrar no delivery. Mas se você é uma pessoa que quer trabalhar ali só umas 40 horas, é melhor você conseguir outro emprego, uma coisa mais estável, porque no final você vai acabar se desgastando, correndo muito, e o dinheiro limpo, tirando os imprevistos, os gastos, a manutenção de bicicleta, não vai ser um bom retorno. Então essa é a minha conclusão. Ah, Henrique, mas por que você diz isso? Eu digo isso por experiência própria, porque eu já fiz o teste, inclusive nessas últimas semanas aí eu estava trabalhando menos, trabalhando pouco, focado em outras coisas, e acaba que não compensa, acaba que o retorno financeiro que eu tenho, os ganhos, eles são baixos. Se eu estivesse trabalhando aí no emprego normal, ganhando 14 euros a hora, e registrado, e tendo um horário fixo, com certeza minha qualidade de vida seria melhor, e meus ganhos seriam praticamente os mesmos. Então, se você vai trabalhar pouco, e aí você tem um imprevisto na sua bicicleta, você já vai ter que ter um gasto para arrumar essa bicicleta, e você está trabalhando poucas horas, aí você vai ter um prejuízo que você não teria se você não estivesse trabalhando com delivery. Essa é a minha conclusão. Vale a pena para quem está disposto a sacrificar muito tempo nisso. O próprio exemplo é o que eu dei hoje de manhã. Comecei a trabalhar às 9 horas da manhã, era 11 horas da manhã, eu estava com 20 euros, então quer dizer, foi 10 euros a hora. Ganhei 8 euros a menos se eu estivesse trabalhando no emprego fixo ganhando salário mínimo. Claro, pode ser que eu recupere agora, que chega na hora do almoço, da meio-dia a uma ali, eu consiga fazer 20, 25 euros numa hora, ganhar alguma gorjeta, vão pagar um boost, né? Os bônus, pode ser que eu recupere. Mas você vê, tem dias que não, tem dias que pode ser que eu dei azar, que eu não consiga pegar ordens boas, que eu fique parado, que muita gente sai pra trabalhar na hora do meio-dia. Então pode ser que sim, pode ser que não. Então você fica sempre assim nesse limbo, né? Você sempre fica nessa interrogação. Não é uma coisa certeira, que você sai e já sabe o quanto você vai ganhar na sua hora trabalhada. Vou coletar isso aqui. Hoje o dia tá difícil. Assim dinheiro não rende. Trabalha, o dinheiro não sobe. Então é isso que eu falo. São dias e dias, épocas do ano em épocas do ano. Tem que ser bem resiliente. Se esse tipo de conteúdo aqui te agrega em algo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o conteúdo chegar até você e a gente saber o tipo de conteúdo que a gente está criando. Ou deixa um comentário aí também, com alguma ideia, alguma sugestão. A gente sempre lê todos os comentários e se for um comentário pedindo um único vídeo, a gente faz. E nesse vídeo eu falei um pouco das dificuldades e de uma realidade de gastos ocultos que a gente tem quando está trabalhando com delivery. Mas se você quer um tutorial que a gente explica passo a passo como funciona, valor de conta, valor de aluguel de bike, realmente um tutorial, eu vou deixar esse vídeo aqui, em algum lugar vai aparecer por aqui, você pode clicar lá que é o vídeo mais completo sobre delivery que você pode encontrar. Até a próxima!